Voltamos ao vivo com o Planeta ESPM. Agora falaremos sobre os impactos do aquecimento global para a saúde dos seres humanos. Em 2022, quase 20 mil pessoas morreram de calor durante o verão europeu. Já no Brasil, houve um aumento de 102% dos atendimentos médicos por conta das ondas de calor. O doutor Gilberto Natalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, está aqui conosco para explicar como o excesso de calor pode prejudicar a nossa saúde. Gilberto, você pode nos explicar que nessas condições, quando uma pessoa sabe que precisa de atendimento médico? Então, nós não estamos muito acostumados, nem os médicos estão muito acostumados a atender pacientes vítimas de calor extremo. Então, até os médicos precisam ser treinados, precisam ser reciclados para fazer esse atendimento. São várias os impactos do corpo humano do calor extremo. O primeiro deles é a desidratação. Atinge mais pessoas mais velhas e mais crianças. Os adultos são menos atingidos, mas também são atingidos. Então, a desidratação, que causa problemas de confusão mental, arritmia cardíaca, alterações gastrointestinais, alterações musculares, é uma síndrome no corpo inteiro. E isso, a medicina, ela precisa se capacitar mais, porque isso é um fenômeno novo. A gente não tinha essa quantidade de calor atingindo as pessoas que nós estamos tendo agora. Cada dia que passa, tem mais vítimas. Tanto é que nós, na Prefeitura, criamos a Operação Altas Temperaturas, que é uma ajuda para as pessoas que estão na rua nos dias de calor extremo. Ela é detonada conforme a temperatura passa de 34 graus. Aí você oferece serviço, água. Até para pet nós estamos oferecendo água na rua. Barracas, lugares mais refrigerados, assistência médica, assistência social. Operação Altas Temperaturas, a cidade de São Paulo criou por conta desse fenômeno aí que nós estamos vivendo. Falando nisso, o que pode ser feito para nos proteger e nos prevenir das complicações causadas pelo excesso de calor? São muitas medidas. Primeiro é você não ficar embaixo do sol na hora de calor, né? Como a gente vê muita gente fazer. Às vezes o calor está terrível, a pessoa está correndo, fazendo exercício na rua. Nem na rua, nem em lugar nenhum. Você tem que se preservar. Beber uma quantidade grande de água, procurar ambientes mais refrigerados. Se tiver uma sombra, entrar embaixo de uma sombra. Às vezes, muita gente liga o ar-condicionado ou os ventiladores, né? Tanto é que deu um pico de gasto de energia por excesso de uso de energia por ar-condicionado. E aí, se você tiver algum tipo de comorbidade, é cuidar da sua comorbidade. Os diabéticos, os hipertensos, as pessoas mais idosas, têm que se prevenir, se hidratando, descansando, repousando, ficando na sombra. Não tem muito milagre para isso aí. É isso que eu estou falando. Recebemos agora a engenheira e ativista ambiental Raquel Piedade. Oi, boa tarde. Olá, Raquel, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Raquel, obrigada pelo convite. É possível reverter a situação alarmante que estamos vivendo hoje, como, por exemplo, as fumaças e a seca na Amazônia ou as enchentes no sul do país? Então, a gente precisa ter em mente que ações individuais são importantes, mas elas não vão resolver o problema na raiz. A gente precisa de uma mudança sistêmica e coletiva. O que pode ajudar, por exemplo, é a gente substituir os combustíveis fósseis por fontes de energia renovável, né? A transição e a diversificação da matriz energética brasileira, né, como a gente fala, ela é fundamental, né, não só para a sustentabilidade, como também para garantir a segurança energética do país e evitar apagões, instabilidades, né, como a gente tem visto em algumas regiões. A gente também precisa proteger e regenerar as florestas, né? Desmatamento, ele contribui massivamente para o aumento das emissões de gases, né? E certas, enfim, ações também, né, da indústria, por exemplo, também tem que ter uma mitigação desses eventos. O governo, ele precisa intensificar, né, em ações que impeçam o avanço ilegal da fronteira agrícola, do garimpo ilegal e também incentivar a agroecologia, a agricultura familiar, para tentar favorecer, né, a soberania e a segurança alimentar do país. Fora outras políticas públicas, né, que garantam a sustentabilidade e a neutralidade das emissões de carbono.
Muito obrigada pela participação, Raquel. Foi um esclarecimento, um prazer. E eu também queria saber, Gilberto, quais ações a Prefeitura tem feito para nos preparar para as chuvas de verão? Como eu disse, a gente tem o plano de ações climáticas e nele a gente prevê essa questão do excesso de chuvas. Nós temos na Prefeitura, e a nossa secretaria é quem coordena, junto com a Defesa Civil, o inspetor Malta, que é o dirigente da Defesa Civil, nós temos o chamado Plano de Prevenção de Chuvas de Verão. Então, a gente começa a se reunir já há 1 mês e meio, 2 meses atrás, prepara todo um plano, são muitas secretarias que participam, preparamos um plano para, quando vier as chuvas pesadas de verão, a cidade estar preparada para enfrentar o problema que essas chuvas causam. Então, 480 mil bocas de lobo têm que estar limpas, os córregos têm que estar desobstruídos, tá certo? As áreas de enchente, são em torno de 700 áreas de enchente em São Paulo, elas têm que estar preparadas do ponto de vista da Prefeitura para, se vier a enchente, a Prefeitura recuperar a área em 2 horas, 3 horas no máximo, devolver para a cidade de São Paulo. O cuidado com as árvores, com a eletrificação da cidade, tudo isso está dentro do plano de preventivo de chuvas de verão. E também na área de saúde, na área de assistência social, abrigos na cidade, tem que estar reservados para o momento que a pessoa fique desabrigada por um escorregamento de um morro. Tudo isso está dentro do plano. O plano é complexo e tem funcionado, porque se você observar, nos últimos tempos, com todo o excesso de chuva, outubro choveu 100% a mais esse ano do que no ano passado. E a gente praticamente não ouviu dizer que teve grandes enchentes na cidade. Por quê? Porque a cidade se preparou para enfrentar o fenômeno das chuvas extremas do aquecimento global. Tá certo. Semana que vem estamos de volta com mais uma edição do Planeta ESPM. O programa é exibido ao vivo no canal do YouTube da Agência de Jornalismo da ESPM São Paulo. E você também pode acompanhar mais informações no nosso Instagram. Obrigada, Gilberto, pela participação, pelo esclarecimento. Foi um prazer ter você conosco. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.